ouvir a voz do Senhor aí hoje? Levanta sua Bíblia comigo bem alto. Vamos declarar assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. Aproveita que você está com a sua Bíblia em mãos. Abre onde você achar melhor. Hoje vai ser freestyle. Aleluia. Se abrir a Bíblia, vai para o segundo livro dos Reis, capítulo 13. O livro dos Reis, capítulo 13, versículo 14. Coloque em expectativa no Espírito Santo de Deus, que eu tenho certeza que o seu coração vai ser impactado nessa noite, em nome de Jesus. Todos encontraram? O versículo 14 começa assim: E Eliseu estava doente da enfermidade que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e os seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e as flechas. E então disse o rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abra a janela para o oriente. E abriu-a. E então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, e então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Podem se sentar em nome de Jesus. Meu povo, esse texto narra uma história que é bem conhecida. E textos muito conhecidos são difíceis de ser pregados, porque às vezes você já ouviu várias pregações sobre esse texto, vários temas diferentes, várias visões diferentes. Às vezes Jesus já falou com você nesse texto, em algum momento da sua vida. Mas ainda assim o Espírito Santo, quando colocou essa mensagem no meu coração, Ele me mostrava o rosto de cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Porque Ele quer trabalhar em algo profético nas nossas vidas, nessa noite. Esse texto mostra o fim da vida do profeta Eliseu. Já estava velho, avançado de dias e doente, enfermo, pronto, perto da sua morte. E o rei Joás é o rei dessa história. Ele foi um rei que fez o que era bom aos olhos do Senhor. Ele conduziu a nação de Israel segundo os preceitos de Deus. Ele soube conduzir o povo segundo a vontade de Deus. Porém, todavia, ainda assim existia coisas que o rei Joás precisava fazer e não fez. Mesmo sendo um homem que voltou a fazer o que era bom aos olhos de Deus, esse homem fez o que era necessário, mas não fez tudo o que deveria fazer. Cutuca o varão que está do seu lado e fala assim: dobra a sua atenção agora. Sabe o que o Espírito Santo mexeu com o meu coração, pastor? Às vezes nós como homens honrados, homens de Deus, homens que estamos, pastor Laurito, fazendo aquilo que Deus quer que façamos. Nós cumprimos os mandamentos, amamos a nossa esposa, nós nos comportamos bem, somos boas testemunhas de Cristo.
Rapaz, tem uns aí que dá até dízimo, pastor, você precisa de ver. Os cabras é bom mesmo, viu? Parece até que é crente 100%, pastor Laurito. E quando nós estamos diante de Deus, a sensação que nós temos é que a missão está cumprida. Somos boas pessoas diante da sociedade, até paramos de mentir, né? Paramos de contar aquela mentira, vigia para não soltar aqueles palavrão de vez em quando, para não irar no trânsito, né? Mandar o amiguinho que está no outro carro ir para aqueles lugares meio chatos, né? Vigia nessas horas aí, tudo. Parece até que está tudo bem. Mas sabe o que o Espírito Santo falou ao meu coração? Sempre tem algo que podemos melhorar para estar no centro da vontade de Deus. E a história desse rei é que ele tocou por anos o reinado, o governo dele. E pela misericórdia de Deus ia tudo bem. Só que no ir tudo bem, algumas experiências que só aqueles que vão além das forças normais experimentam, não estavam acontecendo. Ainda existiam altares nas montanhas, nos lugares altos, que o próprio povo acendia incenso aos deuses pagãos. E a postura do rei, que deveria ter ido lá, derrubado aqueles altares, destruído tudo, não fez 100%, fez uma parte. E a parte que ele fez, já lhe coube um título, que ele fazia o que era bom aos olhos de Deus, e ele se acomodou com isso. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Deus te trouxe aqui nessa noite para te tirar da sua zona de conformidade, em nome de Jesus. Sempre haverá mais, para irmos mais profundo em Deus. Sempre haverão os altares a serem derribados, sempre haverão áreas da nossa vida em que nós podemos trabalhar para que a glória de Deus avance em todas as áreas da nossa vida. Chega de sermos homens conformados, tomando a forma e a aceitação da vida como ela está. Não aceite o seu casamento não estando completo, não aceite o seu casamento pela metade, não aceite a sua empresa sem dar resultados, não aceite viver uma vida sobrevivendo todos os dias nessa terra, sendo que Deus nos plantou aqui para ter vida e vida em abundância. Aleluia! Você pode celebrar a Deus no seu lugar por isso? Entenda algo, Deus criou todas as coisas e entregou o governo de tudo que Ele criou nas mãos do homem. Deus não teve reservas para com o homem. Tudo que Deus criou, Ele criou em abundância. Vamos parar para pensar? Tem muito peixe na água ou tem pouco peixe nas águas do planeta Terra? Tem muitas árvores na natureza ou tem poucas árvores na natureza? Tem muitos animais na terra ou tem poucos animais na terra? Tudo que Deus criou, Ele criou em abundância. A parte de Deus, Ele fez perfeito, viu que era bom e fez em abundância, entregou na mão do homem. Agora do lado de cá, sabe qual que é a nossa tarefa que Ele nos entregou? Usufruir, fazer a manutenção, zelar, cuidar na totalidade da abundância que Deus criou. Se a nossa vida ainda não reflete a abundância que Deus criou em todas as áreas, é porque Jesus Cristo está querendo mexer onde que Ele vai te conduzir para que haja abundância lá também. Pastor, a minha vida profissional ainda não é abundante, então Jesus Cristo quer te levar lá para que você viva a abundância lá, tenha resultados. Sabe, que Deus te levante como um profissional de excelência, que Deus te levante como uma autoridade no seu setor, para que cada lugar que você pisar e cada porta que Deus abrir, o nome de Deus invada aquele lugar junto com você. Aleluia! Ele quer que a sua família viva em abundância, para que por onde a sua família caminhar, as pessoas olhem para a sua família, irmão Jorge, e desejam viver o que você vive, deseja servir o Deus que você serve. Só tem uma maneira de testemunharmos Deus,
mostrando Ele com a nossa vida. As nossas atitudes falam muito mais do que o nosso discurso. Entenda isso, meu povo, deixe essa semente cair no seu coração, em nome de Jesus. Quando você avança na sua vida, quando você rompe com a sua zona de conformidade, achando que já faz o suficiente, eu até canto no louvor, eu até sou líder de célula, sempre tem mais abundância para você viver com Deus. Aleluia, aleluia. E hoje é o dia que Deus marcou. Como o salmista Davi diz, todos os meus dias foram escritos no livro de Deus. Esse dia foi escrito por Deus, que você estaria aqui para que a sua vida fosse levada à experiência sobrenatural que Deus tem reservada para você viver uma vida em abundância. Chega de viver problemas, administrar dores, administrar notícias ruins. Chegou a hora, chegou a temporada de começarmos a administrar conquista, avanço, tomada de território do mundo do Espírito, para que o mundo espiritual avance, para que o reino de Deus avance. Chegou o tempo dos homens da IPA se levantar como conquistadores de territórios no mundo do Espírito, em nome de Jesus. E só você que recebe isso, se levanta, celebra a Deus no seu lugar, em nome de Jesus. Chegou a hora, essa é a nossa hora, IPA. É a nossa hora de escrever histórias, de fazer a diferença. Aleluia. O maior resultado que eu já estou contemplando aqui no nosso meio, nesse congresso, não é quantidade, mas é o movimento do Espírito mudando a mentalidade dos homens dessa igreja. Aleluia. Vocês vão ver só, meu povo, onde é que Deus vai nos levar. A hora que cada um desses homens engajar nessa missão e entender, existe uma vida abundante para eu viver no meu ministério, existe uma vida abundante para eu viver na minha família, existe uma vida abundante para eu viver na minha casa. Quando vocês engajarem com essa responsabilidade de ter a vida abundante, meu irmão, se prepara para o que Deus vai fazer. Não tem inimigo que fique na nossa frente, não tem problema que fique na nossa frente, não existe dificuldade que se apresente diante daqueles que são obstinados pela presença de Deus. Aleluia. Vou entrar na pregação agora. Santo Deus eterno. Aleluia. Sabe o que esse texto me ensina? Quando o rei vai até o profeta, que já estava doente, a primeira reação que o rei tem, é um esboço de um sentimento de dor, de luto, de perda. Quando ele olha a situação do profeta, ele fala: meu Deus, meu pai, ó exército de Israel e os seus cavalos. Isso é a expressão do sentimento do coração de um rei, quando a ficha caiu, que aquele homem de Deus, que governava o exército de Israel, pelo mundo espiritual, estava prestes a morrer. Presta atenção nisso que eu estou falando aqui, rapidinho. O profeta Eliseu, ele foi usado muitas vezes por Deus para dar direções de como é que o exército deveria se comportar. Emitia decretos no mundo espiritual, e então as batalhas aconteciam e o povo de Deus era sempre vitorioso. Ele era o profeta, ele foi o profeta que executou 2 vezes a quantidade de grandes milagres que o profeta Elias executou. Elias executou 7 grandes milagres, Eliseu executou 14 grandes milagres. Ele assumiu a capa do profeta, ele assumiu a posição do profeta, ele inaugura a escola de profetas, ele começa a trabalhar paternidade espiritual, ele começa a exercer influência nos governos. Os governantes iam diante de Eliseu para perguntar o que é que Deus queria que eles
tomassem de decisão. O profético era respeitado e honrado. Só que por um tempo, o rei decidiu governar com as suas próprias habilidades, confiando naquilo que já tinha acontecido, confiando naquilo que já estava acontecendo, naquilo que já estava rolando. E quando ele se deu conta que o grande homem de Deus que estava junto com ele estava prestes a morrer, então, pastor, a dor do coração do rei: meu pai. O rei, reconhecendo que o profeta era autoridade sobre ele, era o pai espiritual. Quem teria mais autoridade de governo, o rei ou o profeta? O rei. Um decreto que o rei emitisse, até a vida do profeta podia ser tirada. Nós temos o exemplo aí na Bíblia. O rei Ciro emite um decreto e o amigo dele vai parar dentro de um ambiente de morte. Ele tenta revogar isso, não consegue. Então o decreto que o rei emite, até a vida do profeta pode ser tirada. Mas um decreto no mundo do espírito que o profeta emite, o coração do rei se curva à palavra de Deus. E o rei se torna um servo, por conta da autoridade que tinha sobre a vida do profeta. Pastor, onde você quer chegar com tudo isso? Nós precisamos entender uma coisa: a vida em abundância, que já foi profetizada sobre a sua vida, ela vai ganhar potência e velocidade a partir do momento em que você começar a reconhecer seu pastor, seu apóstolo, seu líder espiritual, o profeta da casa, como a autoridade de Deus sobre a sua vida. Sabe às vezes qual é o problema, Alex? Como o rei tinha acesso a Eliseu, então ele deixou Eliseu e nem notou o que estava acontecendo com Eliseu. Quando ele percebeu o que estava acontecendo, ele ficou desesperado, porque viu que Eliseu já ia morrer e ele nem estava sabendo das coisas. Por ter acesso ao apóstolo, à apóstola, por serem muito acessíveis, acaba não valorizando as palavras de destino que são liberadas sobre a sua vida o tempo todo, constantemente. Qualquer conselho que você pedir para o seu apóstolo, para a sua apóstola, eles estão sempre prontos para te dar um caminho. Filho, vai por aqui. Filho, não vai por aqui. Filho, faça isso. Filho, não faça aquilo. Só que por ser da casa, pastor, acaba como o profeta, esquecido e desvalorizado. Tem valor para outros, tem valor lá fora, mas para os filhos da casa, é só o apóstolo, mora ali do lado ali, ó. Até brincalhão aí, né? Vive fazendo umas piadas, não reconhecem a voz profética sobre a vida dele. Agora, quem ouviu e praticou, já experimentou milagre. Quantos aqui no meio podem levantar a mão e falar assim: eu já experimentei milagre por um chamamento que o apóstolo me deu? Levanta a sua mão assim. Você que não levantou a mão, vai continuar assistindo o que Deus está fazendo? Ou vai cair para dentro? Aleluia! Quer viver velocidade do mundo espiritual sobre a sua vida? Semeie honra, planta honra, começa a semear. Ninguém semeia nada que não quer a colheita. Se você quer colher bênção no mundo do Espírito, você precisa semear honra na autoridade de Deus sobre a sua vida. É isso que está aqui na Bíblia. Era tão forte o que existia sobre a vida de Eliseu, que até o rei reconhecia a paternidade espiritual que havia sobre a vida dele. Ele chega e declara isso: meu pai. Meu pai. Agora eu não sei como você passou aqui por essas portas, mas eu tenho convicção de uma coisa:
a partir do momento que você começar a valorizar as palavras proféticas que saem desse altar sobre a sua vida, sobre a sua direção, você verá como o coração dos reis se curvam diante da vontade de Deus sobre a sua vida. Daqui a pouco você vai chegar no seu trabalho, inesperadamente o seu patrão vai te olhar e vai falar assim: pode me ajudar com isso? E aí qual é o impulso do seu coração? Não é minha tarefa fazer isso. Vai viver à margem de tudo. Seja servo. Conta comigo, deixa que eu faço. Se prepara, com a grande promoção está vindo. É matemática. É uma fórmula, não dá errado. Até hoje nunca deu errado, não é na sua vez que vai dar errado não, meu povo. Acredite nas palavras que saem do altar. Deposita fé naquilo que o Senhor fala ao seu coração. Obedeça os impulsos de Deus. Obedeça a voz do Espírito Santo no seu coração. E o coração dos reis lá fora se curvarão diante da vontade do Altíssimo sobre a sua vida. Agora, o profeta, quando ele recebe o rei, aleluia, o profeta pode estar velho e doente, mas a palavra da boca desse homem faz milagre até velho e doente. Nunca despreze o mover profético sobre a vida da sua autoridade espiritual. Até enfermo, pastor, o homem tem uma direção para dar. Doente, acamado, perto da morte, pensa nisso, meu povo. E ele dá a direção para o rei: rei, você chegou? Então tá bom, vamos lá, me ajuda que eu estou fraco e estou doente, mas pega aí o arco e a flecha, vamos fazer um ato profético. O profeta tem lenha para queimar até o último dia de vida. Enquanto esse homem suspira, tem unção sobre a vida dele, e mais, até depois da morte tinha unção no osso desse homem, porque ele morreu, ele foi sepultado, jogaram ele numa cova, e certo momento, um dia alguém passou ali carregando um defunto, achou a cova aberta, jogou o defunto lá dentro. Quando o defunto bateu no osso do profeta, aquele defunto ressuscitou instantaneamente. Honre a unção sobre a vida da sua autoridade espiritual. Honre aquilo que eles carregam em nome de Jesus. E você vai ver o quanto a sua vida vai mudar. Até poder para ressuscitar existe. Aleluia! Quer viver transformação? Semeia a honra. Planta a honra. Quando eu vou colher, pastor? Deixa Deus fazer a parte dele. Faz a sua. Se preocupe em fazer a sua. Agora, para um rei, andar com arco e flecha é incomum. Você vê o rei andando com um cetro. Você vê o rei andando na pompa, né? Com aquele capa do rei, como que é? A túnica do rei? O manto do rei. Tem um nome, não tem certo para isso? O séquito do rei. Olha a voz do profeta. Anda com aquele séquito com o cetro na sua mão. Agora, sabe o que eu entendo? Arco e flecha era algo comum na vida daquele povo, porque eles usavam com duas atividades. A primeira era proteção, era na guerra, eles usavam arco e flecha contra o inimigo, e ganhavam a distância, né? Eles marcavam, miravam, e a flecha ele acertava o alvo. Então eles usam o arco e flecha, é comum no ambiente de guerra ter arco e flecha. Para outro ambiente que também é comum, o arco e flecha é para caça, para busca pelo alimento. Então, para guerra ou para busca de alimento, é comum esse item. Então, nós estamos falando que o profeta deu a direção para que o rei utilizasse itens comuns no seu ato profético. Vocês estão comigo, estão me entendendo? Agora, debaixo de uma palavra profética, num ambiente profético, aquilo que era comum ganha poder sobrenatural. Tem dois crentes que acreditaram no que eu estou falando.
A Bíblia conta a história de uma mulher que ela só tinha um pouquinho de azeite na botija. Um azeite na botija de uma família era comum ou incomum? Me ajuda a pregar, gente, em nome de Jesus. Era comum, era o ingrediente para fazer comida. Mas debaixo da palavra do profeta, o que aconteceu com aquele item comum? Multiplicou de uma forma sobrenatural. Um cajado na mão de um pastor é comum ou é incomum? Mas o cajado na mão do pastor Moisés, sabe o que virou? Ferramenta sobrenatural. Virou serpente, abriu o mar, tirou a água da rocha. Era um item comum? Fez coisas incomuns? Debaixo de uma palavra. Pode ser que você entrou por essas portas com a sua vida comum, com a sua vida profissional comum, com a sua família comum, com os filhos comuns, com o ministério comum, mas hoje você sai daqui debaixo de uma palavra. Haverá abundância em nome de Jesus em todas as áreas, no seu ministério, na sua profissão, nos seus negócios, no seu sonho, no seu casamento, nos seus filhos, em nome de Jesus. Aquilo que você tem nas suas mãos, que você acha que é comum, é o que Deus vai usar para te promover para um nível sobrenatural da sua vida. E se você recebe isso, meu povo, celebre com intensidade no seu lugar, em nome de Jesus. É a partir de algo comum que Deus usa esse item comum para te fazer crescer e expandir sobre a terra, para te fazer ter experiência sobrenatural. É aquilo que está nas suas mãos. O que você tem nas suas mãos hoje é o coração do valente, do macho, o protetor da sua casa, o homem de Deus, o sacerdote. Meu irmão, se você já entendeu o sacerdócio sobre o seu lar, coloca isso na mão de Deus e veja só o que Deus vai fazer na sua vida. Deixa Deus te expandir, deixa Ele usar algo comum e transformar a sua vida a partir de algo comum. Não menospreze os sonhos que Deus colocou no seu coração. Aleluia. Não despreze os sonhos que Deus colocou no seu coração. Se você acha que o seu sonho é comum demais, é pequeno demais, se você acha que aquilo que arde no seu coração é simples demais, vou te dizer uma coisa, um segredo que você não conta para ninguém. Isso que é simples demais é tudo que Deus precisa para te fazer viver o sobrenatural. Entrega na mão dele hoje em nome de Jesus. Desperta, varão, em nome de Jesus. Entrega esse ministério, entrega essa vocação na mão de Deus, e veja só Ele soprar o seu nome nos quatro cantos dessa terra, Ele te levantar como um profeta, como um missionário, como aquele que vai destronar Satanás, guerrear contra principados, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando o rei obedece, Paulo Henrique ou Pedro Henrique? Paulo Henrique, nome de profeta. Aleluia. Pastor Laurito, quando o rei obedece, ele pega o arco, pega a flecha, e ele vai juntinho do profeta. Vem aqui me ajudar, vai, você já está me ajudando para cima, para baixo. Me ajuda a pregar aqui, em nome de Jesus. Mas vai rápido, meu filho, corre que nós não temos muito tempo não. Deita aqui no chão aqui, que você vai ser usado como profeta doente. O profeta estava doente quando o rei chegou lá. E ele viu o profeta doente e falou assim: meu Deus, meu rei, meu pai. E aí o profeta deu o comando: pega o arco, eu sou o rei, tá? Caramba. Pega o arco aqui, não tem um arco não, mas finge que eu estou com o arco na minha mão e com a flecha na outra. Aí o profeta que estava doente, sabe o que ele fez? Vem aqui, deixa eu pôr a mão sobre o arco. Aí o que o rei teve que fazer? Ir lá do ladinho do profeta doente, e ele botou a mão no arco,
e na flecha. A partir desse instante, a unção sobrenatural que estava na vida do profeta veio para a mão do rei. Acho que vocês estão começando a entender o mistério aqui. Começou a acontecer uma impartição de espírito nesse momento. Transferência da unção do profeta Eliseu começou a vir para a vida de Jeoás. E quando ele recebe essa impartição de espírito, quando ele recebe essa descarga sobrenatural sobre a vida dele, o profeta dá uma voz de comando: abre a janela para o Oriente, busca a direção de Deus, olha para Jerusalém. Eu não consigo, eu já estou deitado, eu já estou velho e estou doente, mas você consegue. Abre a janela, vai lá fora, que agora aquilo que estava sobre a minha vida está sobre a sua mão. Mira à direita e lança, em nome de Jesus. E a hora que ele estica o arco e solta a flecha, ele libera a palavra. Essa flecha é a flecha da vitória. Essa flecha é a flecha que vocês vão celebrar o testemunho. Em nome de Jesus, eu quero ser boca de Deus na sua vida, meu irmão. Põe aquilo que você sonha, que você almeja, que você vibra nas mãos de Deus, e nós vamos lançar essa flecha na direção que Deus está mostrando nessa noite, em nome de Jesus. A flecha da vitória, a flecha do testemunho vai chegar na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Celebra com intensidade no seu lugar, meu povo. Obrigado. Aleluia. A partir desse momento, a visão do rei passa a ser expandida. O profeta passou algo sobrenatural para o rei, e a partir daquele momento, tudo que o rei fizesse debaixo daquela palavra, naquele ambiente sobrenatural, pastor, seria um decreto emitido no mundo espiritual. A autoridade que estava sobre a vida do profeta, agora estava nas mãos do rei. Meu Deus, quando a flecha foi lançada, o decreto foi emitido, a vitória chegou, a vitória chegou. Aleluia. Quando ele fala para olhar para o Oriente, esse é um costume, tá, do povo judeu. Quando eles querem buscar a direção de Deus, ou saber para onde ir, eles sempre oravam para o Oriente, porque sabiam que é do Oriente que tudo começa, é de lá que tudo vem, é de lá que o sol nasce, é de lá que todas as coisas acontecem, é de lá que a direção vem nas nossas vidas. Quando Daniel orava 3 vezes, ele se curvava para o Oriente, buscando a direção de Deus. Então, quando o rei entra na direção, ele alinha aquele ato profético, o coração dele, a vida dele, com a direção que Deus estava dando, no mundo espiritual a vitória foi decretada. O que aconteceu? Vitória do povo de Israel contra os inimigos. Só que não para por aí, aleluia, para caminhar para o fim dessa mensagem, em nome de Jesus. Como eu comecei aqui essa mensagem falando que tudo que Deus faz é pequeno ou é abundante? Jesus trouxe aqui hoje para mexer com a tua fé, irmão. Para a sua fé sair de uma fé pequena para uma fé. Vou começar tudo de novo. Deus te trouxe aqui nessa noite para te tirar de uma fé pequena para uma fé. Aleluia. Pastor Laurito, o decreto foi emitido, a vitória estabelecida, garantida. Mas para um homem que vivia na conformidade das coisas, a vitória já está garantida, então está tudo bem. O profeta já até decretou, já é motivo de celebração. Já vou descer a montanha contando testemunho, vamos embora com a vitória. Só que Deus ainda tinha mais guardado, reservado. Deus tinha abundância. E ele se conformou com o natural, com o pouco, com o pequeno. Para o rei aquilo estava bom. Deus quer te despertar hoje, homem, em nome de Jesus.
para desejar viver a vida em abundância que Deus tem para você. Se você continuar vivendo desse jeito, você vive a misericórdia de Deus e está tudo bem. Você viveu até hoje, vai viver até morrer desse jeito aí. Então é tudo bem, não vai faltar o que comer na sua casa, porque isso é uma promessa de Deus. Mas se você quer viver a abundância, você tem que permitir que Deus mexa com a sua fé, irmão. Aleluia. Quer viver a abundância? Deixa Deus mexer com a sua fé nessa noite, em nome de Jesus. Para o rei já tinha acabado, mas para aquele que tem a visão profética, irmão, ele está só vendo, vamos ver onde ele vai chegar. O que está na mão dele agora é extraordinário, é poderoso. Eu compartilhei o poder que ressuscita morto, que abre rio. Eu compartilhei o poder sobrenatural de Deus nas mãos desse rei. Deixa eu ver o que ele vai fazer com isso. Rei, pega as flechas. Rei passou a mão nas flechas. Mas nós estamos falando de um homem com a visão pequena, pouco. Pegou as flechas, ele pegou uma aljava de flechas. Na mão de um guerreiro, meu irmão, era um estrago. Na mão de quem tem visão, era um decreto para cada flecha. Meu Deus! Era um movimento espiritual para cada flechada que ele desse. Aí sabe o que o rei que não havia despertado fez? Pegou o arco, olhando para o profeta doente, velho, quase morrendo, falando: esse homem é muito doido. Ele está mandando atacar flecha no chão. Fere a terra. Foi isso que nós lemos aí, não foi? É doido aí, tá, ó. Não bate muito bem não, já está variando. Mas para não incomodar o velhinho, não falar que foi por minha causa, não falar que foi por minha causa que ele morreu, deixa eu jogar uma flechinha aqui só para satisfazer ele. Só para não arrumar um problema lá com o meu apóstolo, deixa eu falar para ele que eu vou na casa de paz aqui, acabou a casa de paz, eu dou uma sumidinha de novo. Deixa eu falar para ele, conta comigo, apóstolo, estamos juntos, hein? Vamos lá, vamos fazer acontecer, só para agradar a ele. Mas na hora do vamos ver, esse apóstolo com esse negócio de casa de paz aí, eu vou nada, rapaz. Ficar na casa dos outros 7 semanas, misericórdia. Troço lá, orar por bêbado, por endemoniado. Deus me livre, já pensou se demonia do meu lado? Não sei nem o que fazer. Não contente, ainda pega um outro cabeça seca e fala: você viu? Rapaz, 100% não está não. Talvez eu acho que já está variando, está meio velhinho, coitado, olha lá os cabelinhos brancos. Essas histórias, confusão que ele arruma. Imersão, que negócio de imersão é esse aí, rapaz? Vou nada. Vou mandar joinha no grupo, hein? 3 flechas que o rei pegou, joinha no grupo. Meu Deus mesmo, porque eu estou lá num clamor dentro daquele grupo dos homens lá, que só misericórdia de Jesus Cristo. Só tem nego com 3 flechinhas naquele grupo lá, tirando uns 5 ou 6 lá, só tem nego com 3 flechinhas lá. Mas eu tenho certeza que hoje Jesus está te acordando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não vai mais assistir as coisas acontecendo. Você vai pegar o Java na obediência da voz de Deus através da vida dos teus líderes e vai se posicionar como um guerreiro e falar: quantas flechas é para lançar? Qual é a posição que eu tenho que ir? Qual é o destino que o Senhor me dá, que eu vou lançar essas flechas tudo e já me dá mais flecha aí? Quem tem mais flecha que eu vou gastar é todas, em nome de Jesus. Se levanta aí, meu povo, faz alguma coisa em nome de Jesus. Aleluia! Nós vamos ganhar a nossa região, nós vamos ganhar o Sacomã, nós vamos ganhar a nossa família, nós vamos saquear o inferno, nós vamos fazer história. Vocês vão ver só o que Deus vai fazer com a nossa igreja a partir de um homem de visão, posicionado e cheio da unção e do poder de Deus. Ah, meu irmão, estou ficando aleluiado aqui. Posso usar aqui em nome de Jesus? Que é cabra baixo, rapaz. Aleluia. Eu estou feliz, meu irmão, estou muito feliz. Sabe por quê?
Porque eu estou como aquele profeta velhinho aqui, visualizando onde é que nós vamos chegar. Eu tenho certeza, pastor, que quando ele deu o comando para o rei, ele já estava assim, ó, aleluia, se ele lançar essas flechas tudo, meu Deus, Israel nunca mais vai ser vencida. Se ele usar a unção que está sobre as mãos dele agora, ninguém para esse rei, se tornará um rei imbatível. Mas a fé tão pequenininha daquele rei, que não é a fé de ninguém aqui em nome de Jesus, aqui só tem valente, aqui só tem guerreiro, aleluia, fez ele pegar as flechas, pastor, e ó, tique, 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 acabei, profeta. Na hora o profeta, você é doido, doido, indignou-se, está escrito aí na Bíblia, revoltou-se, ele pulou da cama. Eu acredito que naquele momento apareceu energia no corpo daquele homem. A fé é minha, põe onde eu quero, dá licença. Eu acredito que ele pulou doente e falou assim: você é doido, é? Você não sabe o que eu fiz com você? Se você lançasse pelo menos 6 flechas, seriam 6 vitórias contra os seus inimigos. Se você usasse a fé que eu fiz em partição com você, se você usasse o poder que está sobre a sua vida, se você obedecesse os comandos do seu pai espiritual, abrisse célula, fosse para a casa de paz, engajasse nas missões que são dadas para nós como os guerreiros aqui da igreja, meu irmão, você não sabe onde a sua vida vai ser levada. É a indignação do profeta, porque ele sabe o que podia acontecer com o reino inteiro, por conta da atitude de um homem. Deus está falando com você aqui, hein, varão, em nome de Jesus. A atitude de um homem influenciaria em todo um reino, se ele tivesse usado aquilo que foi entregue nas mãos dele. Em nome de Jesus, quero crer muito nisso, que daqui vão sair muitas zipas sendo abertas aí, ó. Aleluia, em nome de Jesus. Vai ser uma flecha lançada, outra 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 flecha lançada. Eu não vou parar de lançar flecha. Cadê as flechas? Levanta aí em nome de Jesus. Outra flecha lançada, outra flecha lançada. Aleluia, vai ser ímpar por todos os lados dessa nação, em nome de Jesus. Flecha lançada. Vamos junto fazer história, meu povo, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar aí, para a gente fingir que está acabando. Aleluia. 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 Pensa comigo uma coisa. Sempre que o rei procurava o profeta, pensa junto comigo, nós somos pessoas inteligentes, pensantes. Sempre que o rei procurava o profeta é porque ele tinha um grande problema para resolver. E ele não tinha condição de resolver, então ele procurava o profeta para ter uma direção de Deus e saber o que fazer. Faz sentido? Todas as vezes que o rei procurava o profeta, ele ia na condição de me ajuda, na condição de que eu não tenho recurso, não sei o que fazer, não sei para onde ir, socorro. Sempre que nós não valorizamos aquilo que Deus colocou em nós, os sonhos, a fé, os impulsos, nossa família, nossa casa, nosso ministério, nós sempre vamos depender de ir diante do profeta com um grande problema. Agora pensa numa coisa. O rei só lançou 3 flechas porque aquele era o tamanho da fé dele. Mantinha ele na condição de vítima e de pobre coitado,
de não saber o que fazer com os problemas. Não sabia nem que tinha que terminar de destruir os altares lá em cima. Eu acabei com o rei, né? Ele tinha que ter ido lá, feito a missão completa. Mas por não valorizar o que carrega, negligenciou aquilo que era responsabilidade dele. Agora, pensa comigo uma coisa. Eu não quero viver a minha vida buscando solução para os meus problemas somente. Eu quero viver a minha vida contando e celebrando as maravilhas do Senhor na minha vida também. Tem mais alguém que quer ir comigo? Não? Eu quero começar a contar as vitórias e não pedir esmola pelos meus problemas, mas mostrar as nossas conquistas, mostrar o nosso avanço, mostrar o quanto Deus tem feito na minha vida, no meu ministério, na minha casa, na minha família. Sabe que eu tenho convicção no meu coração que nós vamos viver isso? Porque o tamanho da sua fé determina o alcance do poder de Deus na sua vida. Determina até onde vai o poder de Deus. A fé do rei era pequenininha. Então o poder de Deus na vida dele era pequenininho. Mas eu vou sair daqui hoje com uma fé gigante. Aleluia. Uma fé que transpõe muralhas. Uma fé que move monte. Uma fé que abre o mar. Uma fé que muda decretos de morte, que muda realidades. Uma fé que não se curva diante do problema. Uma fé que não aceita um gigante, uma fé sobrenatural, e eu tenho certeza e convicção que debaixo dessa fé, então o poder de Deus vai se expandir na minha vida, e os milagres vão ser contados, os testemunhos vão ser contados, a ação sobrenatural de Deus vai ser notada na minha vida, e eu quero convidar você a decidir no seu coração fazer parte disso nessa noite. Entenda isso, meu povo, em nome de Jesus. Você não pode sair daqui para viver a mesma vida que você viveu até hoje. Você tem que sair daqui pronto para viver uma vida diferente, uma vida abundante, uma vida de homem que tem resultado, homem de Deus posicionado, uma vida de homem de Deus que avança no mundo espiritual, uma vida de sacerdote de Deus, tem honra sobre a sua vida, dentro da sua casa. Você vai se tornar o homem, o primeiro homem que a sua mulher vai perguntar, vai pedir oração, vai buscar direção. A sua mulher, antes de pedir oração para o pastor, ela vai pedir oração para você, porque ela reconhece as vitórias de Deus sobre a sua vida. Ela conhece o sacerdote que tem dentro da casa dela. Sua mulher vai te honrar, seus filhos vão te honrar. Você vai ver, Vicentinho, como que a sua vida vai ser mudada, vai ter uma reviravolta nessa história aí, meu irmão. Eu já consigo ver isso pelos olhos da fé, em nome de Jesus. Nos sentando à mesa para compartilhar testemunhos e vitórias daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Aleluia. Quero fazer um convite aqui nessa noite. Se você entrou aqui por essas portas, ainda não fez uma oração falando assim: Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos, seja o Senhor o meu Pai espiritual, eu aceito o Senhor Jesus na minha vida como meu único e suficiente Salvador. Se você nunca fez essa oração, vem aqui à frente, eu quero te ajudar a fazer essa oração em nome de Jesus. Ou se você já fez ela em algum momento da sua vida, e por qualquer que seja o motivo, você deixou o seu relacionamento com Deus esfriar, você se afastou de Deus, sabe, deixou que a sua vontade, a sua carne, as suas dores interrompesse o seu relacionamento com Deus. Se você está nessa condição também, gostaria de fazer uma oração de reconciliação com Deus, vem aqui também na frente, eu quero te ajudar em nome de Jesus. Eu tenho uma convicção no meu coração que hoje é noite de salvação.
O Espírito Santo de Deus não te trouxe aqui à toa. Ele te trouxe para te despertar e se tornar um homem que contabiliza vitórias dentro da sua casa, na sua família. A vida que você viveu até hoje te trouxe até aqui. Você sabe onde é que você está. Deixa Deus te levar para o sobrenatural. Deixa Deus te levar para a vida abundante. Deixa Deus botar um sorriso no seu rosto, escrever uma nova história. Deixa Deus depositar honra na sua vida. Vem aqui à frente, eu quero fazer essa oração junto com você em nome